Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Durante anos, muitos doentes e também muitos médicos viveram com uma dúvida incómoda. O uso prolongado de inibidores da bomba de prótons poderá aumentar o risco de cancro gástrico? Meta-análises recentes sugeriam um risco quase duplicado. Mas quando um resultado é consistente em estudos observacionais, a pergunta seguinte é inevitável, não é? Que é, será que estamos perante um verdadeiro efeito causal? Ou, pelo contrário, estaremos perante problemas metodológicos, enviesamentos metodológicos repetidos? É precisamente aqui que entra o estudo que vamos discutir hoje. Na verdade, estamos a viver uma fase muito interessante do ponto de vista de investigação, porque temos vindo a partilhar até convosco, aqui no nosso podcast, vários estudos em que, graças às melhorias metodológicas, conseguimos encontrar respostas mais válidas a perguntas clínicas relevantes no nosso dia-a-dia. E o estudo que vos trazemos hoje é mais um exemplo disso. Trata-se de um trabalho publicado no British Medical Journal há poucos dias, no final de janeiro, e que tentou então responder a uma pergunta simples, mas fez algo até aqui pouco habitual. No fundo, este estudo foi desenhado desde o início para corrigir os principais erros metodológicos da investigação anterior e publicada até à data. Estamos a falar de um estudo caso-controlo, populacional, multinacional, realizado em 5 países nórdicos, com dados de registros nacionais completos e prospectivos. E para apresentar este estudo, vou fazer uso, mais uma vez, de um AI Journal Club, com a ajuda dos nossos AI Assistants. Vamos ouvir então um bocadinho os nossos convidados. Será que o uso prolongado pode aumentar o risco de cancro do estômago? E, atenção, alguns estudos mais antigos até sugeriam um risco quase duplicado, o que gerou bastante alarme. Gerou, e com razão, e é precisamente por isso que hoje vamos analisar um estudo que, na verdade, deita por terra grande parte desse alarme. A nossa fonte é um estudo gigantesco publicado no British Medical Journal, e o que o torna tão especial não é só revisitar a questão. É a forma como o fizeram. Corrigiram metodicamente quase todas as falhas dos estudos anteriores. Ok, então vamos dissecar este estudo nórdico. Perceber o que fizeram, o que descobriram e, talvez o mais interessante, porque é que as conclusões são tão diferentes. E, francamente, muito mais tranquilizadoras. Vamos a isso. Primeiro, temos de falar da escala disto. É que não estamos a falar de um estudo pequeno. Não de todo. Foi um esforço monumental. Juntou 5 países nórdicos. Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. E foram buscar dados que recuavam até 26 anos. Exato. E essa dimensão serve um propósito muito claro. O desenho do estudo é o que chamamos de caso-controlo de base populacional. Eles identificaram todas as pessoas com um tipo específico de cancro do estômago, o adenocárcico não cárdico. E depois, para cada doente, foram à população geral e encontraram 10 pessoas. 10 pessoas sem cancro, mas com a mesma idade, sexo, país, tudo correspondente. Muito bem, peço desculpa por interromper, mas queria apenas fazer aqui uma pequena correção e ao mesmo tempo um sublinhado. É que os investigadores neste estudo incluíram então pessoas com diagnóstico de adenocarcinoma gástrico não cárdia. E este aspecto é fundamental, é que ao excluir diagnósticos de cancro da região da cárdia, é preciso ter a percepção que este tipo de cancro está fortemente associado ao refluxo gastroesofágico, que de certa forma acaba por ser uma indicação clássica para inibidor da bomba de prótons.
e que, portanto, poderia aqui enviesar as conclusões. E esta decisão dos autores deste estudo, no fundo, reduz de forma significativa o risco de confundimento por indicação terapêutica. E a parte incrível, que faz toda a diferença, é de onde veio esta informação. Não foram inquéritos. Nada disso. A qualidade dos dados é o que é fascinante aqui. Veio tudo de registros nacionais. Nos países nórdicos, estes registros são de uma qualidade quase de ficção científica, registros de população, de medicamentos prescritos, Tudo. registros oncológicos, tudo interligado por um número de identificação pessoal. Isto tem uma vantagem metodológica brutal. Quer dizer, acaba logo com um dos maiores problemas destes estudos, o viés de memória, certo? Exatamente. Não se lembra do que tomou há 15 anos. Ali não é preciso estar tudo registado. Precisamente. E elimina também o viés de seleção. Não estamos a estudar voluntários, estamos a olhar para a população inteira. Olha, para dar uma noção da robustez disto, foram 17.232 casos de cancro do estômago. Uau! E um grupo de controle com 172.297 pessoas. É uma amostra tão massiva que as conclusões têm um peso esmagador. Ok, o cenário está montado, estudo gigante, dados de altíssima qualidade. Vamos então direto ao que interessa. Qual foi o verdito final sobre a ligação entre tomar IBPs a longo prazo, e eles definiram longo prazo como mais de um ano, e o risco de cancro? O verdito foi claro e, para muita gente, um alívio. Não foi encontrada qualquer associação. Nenhuma. O risco para quem toma estes medicamentos de forma crónica é essencialmente o mesmo de quem não os toma. Uau, isso é uma afirmação muito, muito forte. Depois de anos de manchetes a dizer o contrário, como é que eles medem isso de forma tão categórica? Através de uma medida estatística chamada odds ratio. É simples. Se o risco for igual nos dois grupos, o valor é 1. Se for o dobro, é 2. Neste estudo, o odds ratio ajustado foi de 1.01. 1.01. Sim, com um intervalo de confiança que ia de 0.96 a 1.07. Pensa numa balança. O 1.0 é o equilíbrio perfeito. Este 1.01 é como se uma mosca pousasse num dos pratos. A balança nem mexe. Exato. Estatisticamente, o risco é o mesmo. Mas então, como é que se explica o alarme todo dos outros estudos? Eram incompetentes. É que passar de um risco duplicado para um risco inexistente é uma diferença brutal. Exatamente, é realmente uma diferença relevante e, portanto, estamos todos, por um lado, satisfeitos com esta ótima notícia e com as conclusões que este estudo nos traz, mas será que os autores tentaram analisar o porquê desta diferença? É que esta pergunta é mesmo muito importante. É uma ótima pergunta. E a resposta é, para mim, a parte mais brilhante de todo o estudo. É que na análise inicial deles, nos dados brutos, eles também encontraram um ligeiro aumento do risco. O odds ratio era 1.16. Espera aí. Então, à primeira vista, os dados deles também apontavam para um problema. Sim, e é aqui que começa o verdadeiro trabalho de detetive. Essa associação desapareceu assim que eles começaram a ajustar os dados para outros fatores, para outras variáveis que podiam estar a baralhar as contas. E o principal fator que fez essa falsa associação evaporar-se foi a infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Ok, isto é a parte que para mim é mais incrível. Não é só o que descobriram, é como provaram que os outros estavam enganados. Fizeram uma espécie de engenharia reversa dos erros, não foi? Exatamente. Eles dissecaram as 4 principais armadilhas metodológicas que levaram às conclusões alarmistas do passado. E para provar que tinham razão, recriaram esses erros nos seus próprios dados para ver se o falso risco aparecia. E apareceu. Genial. Qual foi a primeira armadilha? A primeira chama-se viés protopático. É um nome complicado para uma ideia, na verdade, muito simples. O estudo ignorou de propósito qualquer uso de IBPs nos 12 meses antes do diagnóstico de cancro. Certo. A lógica é: quais são os primeiros sintomas de um cancro do estômago que ainda não foi detectado? Dor, indigestão, azia... Exato. Sintomas que levam ao médico a fazer o quê? A prescrever um IBP. Ah, claro. Então o cancro é que estava a causar a toma do medicamento. Exatamente. E não o contrário. É a doença a causar a prescrição.
uma inversão total de causa e efeito. Precisamente. E eles testaram isto, fizeram uma simulação, reduziram esse período de exclusão para apenas 6 meses, como muitos estudos antigos faziam, e o que aconteceu? Deixa-me adivinhar. O falso risco apareceu. Imediatamente surgiu uma falsa associação nos resultados. Armadilha número 1 demonstrada. Isso tudo e ex-protopático já é uma revelação. É como culpar a ambulância pelo acidente. É uma boa analogia. Mas isso, por si só, não explica um risco duplicado. Devia haver mais armadilhas. Havia, sim. A segunda foi a inclusão de utilizadores de curto prazo. Este estudo focou-se no uso a longo prazo, mais de 1 ano. Mas mostraram que se incluíssem na análise pessoas que tomaram IBPs por menos tempo, também aparecia uma falsa associação. E porquê? A razão é subtil. O uso de curta duração de IBPs é muitas vezes parte do tratamento para erradicar a bactéria Helicobacter pylori. Ou para tratar úlceras pépticas. Exato. Ou que, por sua vez, são causadas pela mesma bactéria. Lá está. Ou seja, ao incluir essas pessoas, os estudos antigos estavam, sem querer, a encher a sua amostra de utilizadores de IBPs com pessoas que tinham uma infecção por H. pylori. Que é o verdadeiro fator de risco. O principal fator de risco para este tipo de cancro. Estavam a poluir os dados. Isto leva-nos diretos à terceira armadilha, que me parece o vilão principal desta história toda. A própria bactéria. Sem dúvida. A terceira e talvez a mais crítica fonte de erro foi a falha em ajustar os resultados para a infecção por H. pylori. O problema é que muitos estudos antigos não tinham dados sobre quem estava ou não infectado. Não podiam fazer esse ajuste. Mas este podia. Podia. Com os seus registros fantásticos, eles tinham dados sobre quem fez tratamento para a bactéria ou quem teve úlceras e fizeram de novo a simulação. Removeram deliberadamente do modelo estatístico estas variáveis ligadas à H. pylori. E o resultado? Foi imediato. O falso risco reapareceu. Quer dizer, é quase como se os IBPs estivessem no local do crime, porque eram os bombeiros a tentar apagar o fogo. Exato! E os estudos antigos acabaram por culpar o bombeiro em vez da causa do incêndio. É uma metáfora perfeita. A bactéria era a variável oculta que estava a enganar toda a gente. Impressionante. Já temos 3 grandes erros. O timing da prescrição, a inclusão de doentes errados e ignorar o verdadeiro culpado. Mas eu lembro-me ter lido que o local do cancro no estômago também era importante. E essa foi a quarta e última armadilha. Um erro que parece óbvio agora, mas que é traiçoeiro. Misturar diferentes tipos de cancro do estômago. Este estudo focou-se no cancro não cárdico, mas também existe o cancro da cárdia, que é a parte superior do estômago. Junto ao esófago, a zona mais afetada pela doença de refluxo. Precisamente. E qual é a principal razão para se tomar IBPs a longo prazo? A doença de refluxo. Exato. Ao misturar os 2 tipos de cancro, os estudos antigos introduziram o que se chama viés por indicação. A associação aparecia não porque os IBPs causassem cancro, mas porque tanto o medicamento como um tipo de cancro partilhavam a mesma causa de origem, o refluxo. E claro que eles testaram isso também. Claro! Quando adicionaram de propósito os casos de cancro da cárdia à análise deles, a associação falsamente positiva voltou a surgir. É absolutamente fascinante. Portanto, o problema não era má fé. Era uma série de armadilhas metodológicas, cada uma a adicionar uma camada de distorção. E o efeito acumulado disto tudo foi o que criou o pânico durante décadas. E se ligarmos isto à biologia, a história fica ainda mais coesa. A teoria que alimentava o medo era que os IBPs, ao reduzirem o ácido, faziam o corpo produzir em excesso uma hormona chamada gastrina. E essa hipergastrinémia podia, em teoria, levar a um crescimento celular descontrolado. Mas esta hipótese vinha quase toda de estudos em ratos. Em humanos, a evidência sempre foi muito, muito fraca. Aliás, um outro estudo recente mostrou que as pequenas alterações que os IBPs causam no estômago, os pólipos de glândulas fúndicas, não parecem ter qualquer potencial para se tornarem malignas. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Para as milhões de pessoas que dependem destes medicamentos para ter qualidade de vida, isto tem de ser uma notícia muito tranquilizadora, não? Sem dúvida. Oferece uma base muito mais sólida e, mais serena para a tomada de decisões clínicas, tanto para os doentes como para os médicos.
A sombra do cancro de estômago, neste contexto, parece dissipar-se de forma muito convincente. Mas há sempre um mas em medicina. Isto não significa que os IBPs são uma espécie de rebuçado mágico sem riscos, certo? Exatamente. E os próprios autores do estudo fazem questão de o sublinhar. Esta é uma nota de cautela muito importante. A ausência deste risco específico não lhes dá a carta branca. O uso a longo prazo continua associado a outros riscos potenciais. Como, por exemplo, Bem, um aumento da suscetibilidade a certas infecções intestinais, como a diarreia por Clostridium difficile, um possível aumento do risco de osteoporose e fraturas e a má absorção de algumas vitaminas, como a B12. portanto, a mensagem não é tomem IBPs à vontade. De todo. A mensagem é que a necessidade de um tratamento contínuo deve ser sempre reavaliada. Regularmente, entre médico e doente. É preciso ponderar os benefícios, que para quem precisa são imensos, contra os riscos conhecidos. Este estudo remove da equação um dos medos mais graves, o que é ótimo, mas não remove a necessidade de um uso criterioso. Excelente e agradeço muito, caros convidados, caros AI Assistants do Notebook LM, pela participação neste episódio e pela forma interessante e prática como apresentaram este estudo. Caros colegas, na prática, este episódio não é apenas sobre inibidores de bomba de prótons e cancro gástrico. Este estudo, no fundo, é uma autêntica aula. Uma aula sobre como os vieses, mesmo pequenos, podem acumular-se, criar factos científicos errados e gerar ansiedade desnecessária. No fundo, este trabalho é uma lição prática de epidemiologia clínica. Por exemplo, como o viés protopático pode criar associações ilusórias, como confundimento por indicação distorce resultados, como meta-análises podem amplificar erros quando os estudos de base partilham as mesmas fragilidades, e como um bom desenho observacional pode, em certos contextos, aproximar-se bastante da inferência causal. Por último, um outro aspecto importante, a realização deste estudo e esta capacidade de responder a uma pergunta de saúde pública de forma tão definitiva só foi possível por causa dos registros de saúde nacionais dos países nórdicos. Esta infraestrutura de dados é uma ferramenta de investigação potentíssima e este trabalho mostra bem a importância de termos bases de dados do mundo real de boa qualidade. Para a nossa prática clínica, no fundo este estudo traz tranquilidade, mas não complacência. Como sabem, colegas, os inibidores da bomba de prótons continuam a ter efeitos adversos relevantes e devem ser usados com indicação clara, de forma criteriosa e com reavaliação periódica. Mas, pelo menos, o medo específico de cancro gástrico associado ao seu uso prolongado, à luz da melhor evidência disponível até hoje, não parece justificado. Caros colegas, se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos colegas e amigos e, como sempre, muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.